Olá pessoal, nesse segundo vídeo sobre difusão com reação química, então nós vamos estudar a reação química heterogênea ainda, só que agora a nossa partícula sólida, a nossa partícula ela vai ser não catalítica, ou seja, eu vou ter um sólido que é um reagente e que participa da reação. A reação vai ainda acontecer sobre a superfície de um sólido, né? Ou eu preciso que tenha duas fases, a reação é reação de superfície ainda, né? Porque a reação é heterogênea. Mas o meu sólido, então, ele vai ser um reagente, ele vai ser, por exemplo, então, consumido durante uma reação química. Certo, pessoal. Então, nesse tipo de reação química, como que vai ser a cara da nossa reação química, né? Então, já que se trata ainda de uma reação heterogênea, eu vou ter que apresentar, né, no meu caso, duas fases, pelo menos, para que a reação aconteça na superfície. Só que agora essa partícula, ela é não catalítica e não porosa. Se é não porosa, ela ocorre obrigatoriamente na superfície externa da partícula, e se ela não catalítica, essa partícula ela vai participar da reação sendo consumida, certo? Então, olhando para essa reação química que eu apresento para vocês, então, um A gás reagindo com um sólido S vai ser convertido num determinado B gasoso, certo? Então, percebam que esse sólido aqui, ele é um reagente, né? Então, esse reagente sólido precisa reagir com o gás A para que o B gás seja produzido, certo? Então, um caso muito clássico desse tipo de reação, pessoal, é a reação de combustão, certo? Que a gente vai resolver num problema na aula de hoje, certo? É importante da gente observar, pessoal, que esse processo, quando eu tenho esse caso de reação química, o processo ele vai ser difusivo em regime pseudoestacionário. Tá? Então, esse aqui vai ser um caso pseudoestacionário com reação química. Porque, veja bem, conforme o sólido vai se difundindo, vai reagindo, a partícula de sólido vai diminuindo. Portanto, a face externa, que é essa camada gasosa inerte e em que as espécies A e B vão se difundir, essa fase gasosa ela vai aumentando, enquanto a partícula S vai diminuindo, certo? Então, eu tenho uma variação aí da minha, vamos dizer, espessura, aonde a reação química acontece, certo? Com o tempo. Então, eu vou ter que considerar um regime aí pseudoestacionário para a gente observar essa variação no comprimento ou no raio, né? Dependendo da geometria da partícula. Né? Então, vou ter que fazer uma correção para o modelo pseudoestacionário lá no final, certo? Então, a gente vai ter que ficar de olho na geometria, na estequiometria da reação, para a gente poder descrever os fluxos. Então, o fluxo molar total da espécie S, ela é sólida, então o sólido não se difunde. Então, o fluxo molar total do S é zero. Agora, eu posso relacionar os fluxos de A e o fluxo de B, certo? Então, eu posso dizer que o fluxo de B vai ser igual ao fluxo de A na direção inversa, então um vai se difundir na direção contrária do outro e correlacionar aí, então, com os seus coeficientes estequiométricos, né? Então, NB dividido por B vai ser igual a menos NA dividido por Azinho. Então, eu posso dizer que o fluxo de B vai ser menos Bzinho por Azinho, que são os coeficientes estequiométricos, vezes o fluxo de A. Então, aqui também vai ter a contradifusão equimolar entre reagente e produto.
Pessoal, então vamos avaliar de forma geral esse exemplo que eu trago para vocês, né? Então, definindo, a espécie A é o reagente gasoso, o S é o reagente sólido, o I é a fase gasosa inerte que está ao redor dessa superfície desse reagente sólido, e o B é o produto. Então, se a gente olhar no instante zero, né, no T0, eu tenho então aqui o raio da minha espécie sólida, que é essa esfera verde. Coloquei a minha direção radial aqui crescente, né, na direção crescente do raio, certo? Então, essa camada inerte, ela vai ter uma determinada espessura, certo? Que eu vou considerar para o cálculo, ou ela vai tender ao infinito. Então, vai ser do raio igual ao raio da partícula, as minhas condições de contorno, né, que seria o RI, até tendendo ao infinito. Vai depender do problema se ele vai me dar essa espessura dessa camada inerte ou não, né? Obviamente, para a hora de calcular os fluxos, essa camada inerte, a gente vai dizer que ela está estagnada, então eu vou ter só a difusão ali acontecendo no meio, o ar não está escoando sobre essa superfície, então vai ser uma difusão. Então, o fluxo molar total da camada inerte também vai ser zero, porque ele vai estar estagnado. Então, iniciado o processo, começa a passar o tempo, então no instante t mais ΔT, o A está se difundindo na direção contrária do eixo crescente da direção radial, certo? Atinge a superfície do sólido, reage com esse sólido e o B é produzido e o B então se difunde na direção contrária do A, portanto na direção crescente da direção radial, certo? Então essa é a nossa reação química. Se nós observarmos o raio dessa partícula sólida, o raio inicial ele é diferente do raio final, porque conforme esse sólido ele foi consumido, esse raio foi diminuindo, fazendo com que a partícula diminua e, portanto, se a gente olhar essa espessura dessa camada inerte aqui, ela aumentou comparado com o caso anterior, certo? Então, nesse caso, eu teria as minhas condições de contorno no raio da partícula e no raio final, que vai depender, né? Que vai ser a espessura dessa camada inerte, ou tendendo ao infinito, né? Vai depender do problema, das condições de contorno que o problema nos apresentar, certo? Então, inicialmente a condição de contorno não diz o raio inicial e o raio final da esfera, porque assim como a gente já conhece o estado pseudoestacionário, nós vamos encontrar a equação do fluxo ou da taxa primeiro para o estado estacionário e vamos fazer a correção para o estado pseudoestacionário, certo? Bom, pessoal, então vamos estudar o seguinte exemplo. Então, considerando uma partícula de carbono em forma de esfera, então o grafite, ele queima no ar através da seguinte reação química. Carbono sólido reagindo com oxigênio gasoso numa atmosfera de nitrogênio, reage produzindo CO2 gasoso mais nitrogênio. Então, percebam que o nitrogênio aqui, pessoal, é o meu gás inerte, né? Ele não reage, ele é apenas o meio em que que ocorre a difusão das espécies gasosas, certo? Então, a gente pode dizer que na superfície do carbono eu vou ter uma reação química, né? Porque o oxigênio ele só vai reagir quando ele encontra com o grafite. Então, essa reação vai acontecer na superfície aqui da partícula. Então, o oxigênio está se difundindo na direção contrária do eixo radial crescente, né? Atinge essa superfície, reage produzindo CO2. Então, eu posso escrever, pessoal, que a minha reação na superfície, o R, duas linhas do oxigênio, é menos o fluxo de oxigênio na direção radial.
que vai ser igual a, por exemplo, se for uma cinética de pseudo primeira ordem, uma constante cinética vezes o CO2. Então, por que essa forma de notação está correta, pessoal? O fluxo nós sabemos que ele é negativo, né? E o meu oxigênio ele está sendo consumido. Então, eu posso dizer que NO2R é igual a menos KS concentração de oxigênio, certo? Então, o termo reacional ele é negativo mesmo, porque o oxigênio está sendo consumido. Então, algumas hipóteses que nós podemos considerar para esse problema, né? Então, regime permanente, ou seja, nós vamos primeiro obter a equação fluxo para taxa em estado estacionário e depois a gente corrige para o estado pseudo-estacionário. Temperatura e pressão constantes. Nós queremos obter o perfil de fração molar do oxigênio, então o oxigênio é reagente, tá? Em função do raio da esfera, tá? E a equação para o fluxo molar do oxigênio na superfície da partícula de carbono. Então, perceba que aqui ainda ele não está pedindo quanto tempo demora para a espécie química diminuir, para o sólido diminuir, né? Então, nós vamos resolver primeiramente para o estado permanente. Bom, pegando a equação da conservação em coordenadas esféricas, nós podemos simplificar. Então, o primeiro termo a gente simplifica, porque o estado é estacionário. Então, eu tenho fluxo na direção radial. Vamos dizer que esse fluxo, então aqui é 0 pela hipótese 2. O fluxo é unidirecional, então não vou ter variação com fluxo na direção θ, nem na direção φ, então é 0, também pela mesma hipótese. O meu meio difusível ele não é reacional, então eu não tenho reação homogênea, né? Então o meu RA 3 linhas é 0 pela hipótese 4, o que eu tenho é uma reação heterogênea, certo? Então, neste caso, o meu RA 3 linhas, que é o termo de reação no meio difusivo, então, dependente de um volume, ele vai ser igual a 0. Então, ficamos com esta equação 4 a partir da simplificação da equação da conservação. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nos fluxos, né, para que a gente possa, então, abrir a equação do fluxo para substituir na equação 4. Então, vamos chamar o carbono da espécie C, espécie química C, então lembrando, o carbono é sólido. O oxigênio gasoso vai ser a nossa espécie química A, o nitrogênio espécie química B, o CO2 espécie química D. Bom, então se eu olhar o fluxo da espécie química C, que é o carbono sólido, ele vai ser 0, né? Porque um sólido não se difunde, né? Não está em movimento. Então, o fluxo molar total de C é 0. O fluxo de B, que é o nosso gás inerte, vamos fazer a hipótese de que o B está estagnado. Meu meio está estagnado. Então, o fluxo total de B na direção radial vai ser 0 também. E agora, se eu olhar para a minha reação e a estequiometria da minha reação, percebam que eu tenho 1 mol aqui de oxigênio vai dar 1 mol de CO2, certo? Esta é a relação, certo? Estequiométrica que nós precisamos considerar. Então, eu posso dizer que o fluxo de A na direção radial vai ser menos o fluxo de D na direção radial. Então, pela reação estequiométrica é 1 para 1, e eu tenho a contradifusão. Vai se difundir, o produto se difunde na direção contrária do reagente. Então, se a gente trabalhar com a nossa equação do fluxo, já simplificando o fluxo de C e o fluxo de D, o fluxo de B e o fluxo de C, já abrindo a minha parte difusiva, aqui, considerando gás ideal, propriedades físicas constantes, né? Tirei o C e o DAD de dentro da derivada, eu tenho a equação 9.
Substituindo aqui a minha equação 8 na equação 9, então eu vou, de certa forma, simplificar aqui a parte convectiva do fluxo. E o fluxo de A, então esse é o fluxo do oxigênio na direção radial, porque o que ele pede é o perfil de fração molar do oxigênio, certo? Então, obtivemos aí nessa última equação, a equação do fluxo de oxigênio na direção radial. Muito bem, substituindo a equação 10, que é a equação do fluxo, lá na equação 4, né, que nós simplificamos a equação da conservação, nós chegamos aí na equação 11. Então, é menos R quadrado, o R quadrado vezes o fluxo. O fluxo é menos CDAD DYADR, certo? Ou seja, pessoal, o que nós podemos fazer aqui para simplificar? Sabemos que o C vezes o DAD, eles são constantes, né? Porque eu tenho propriedades físicas constantes, eu tenho gás ideal, então eu posso tirar de dentro dessa derivada o C vezes o DAB. E se eu passar, então, esse R quadrado que está fora da derivada, lá multiplicando, e o C e o D dividindo, vai ficar tudo vezes zero, né? Então, vai resultar em zero, ou seja, sobrando só o que está lá dentro da nossa derivada. Então, DDR vai ser DDR, parênteses, R quadrado DYADR igual a zero. Então, chegamos nessa equação diferencial aí para o YA, que agora nós precisamos integrar. Antes dessa etapa, vamos descrever aí as nossas condições de contorno, pessoal. Então, se a gente olhar a nossa partícula, nós temos aqui essa partícula lá no desenho inicial. Deixa eu desenhar aqui, mais ou menos no centro da esfera. Ele deu que o raio dessa esfera é um R maiúsculo, né? Então, uma condição de contorno vai ser na superfície e vai ser a condição de reação química. E a outra condição de contorno, percebam que ele não me deu uma espessura dessa fase gasosa inerte, certo? Então, se eu considerar um R tendendo ao infinito, eu vou estar no meu ar, longe da reação. E eu sei que no ar, a minha fração molar de oxigênio é 21%. Então, eu conheço a fração molar de oxigênio lá longe da partícula, certo? Então, condição de contorno no raio tendendo ao infinito, então bem longe da partícula da reação, fração molar de oxigênio é 0,21. E no raio igual ao raio da partícula, eu vou ter a minha condição de reação química, né? Então, o fluxo vai ser igual à cinética da reação química menos Ks CYA. Então, a fração molar vai ser menos o fluxo de A na direção R dividido por Ks vezes C, certo? Bom, vamos integrar a nossa equação 12. Então, lembrando que esse sinal negativo aqui, né, ele indica a contradifusão, né, do oxigênio. Então, o resultado desse fluxo ele é negativo, né, fazendo com que a fração molar aqui fique positiva. Tá? Então, o resultado desse fluxo aqui ele é negativo. Então, integrando a primeira vez, nós vamos obter o resultado aqui, R quadrado DYADR igual a C1. Passando o R quadrado dividindo e o DR multiplicando. De um lado a gente integra com relação a YA, do outro com relação a R. Obtendo o perfil geral de fração molar do oxigênio igual a menos C1R mais C2. Certo? Então, esse é o nosso perfil geral de fração molar. Precisamos achar as constantes C1 e C2 para terminar o nosso perfil de fração molar. Muito bem, aplicando a primeira condição de contorno, então, quando o raio tende ao infinito, a fração molar é 0,21. Então, substituindo no lugar da fração molar, lá na equação 13, o 0,21,
e no raio infinito, então vai ficar menos C1 dividido por infinito mais C2, ou seja, o resultado dessa fração aqui vai ser zero, né? Ou seja, eu obtive que C2 é igual a 0,21. Então, já encontrei diretamente a minha constante 2. Substituindo, então, o raio igual ao r quadrado, lembrando que o meu YA é menos o fluxo Ks vezes C, então, substituindo isso lá no lugar da minha fração molar, e no lugar do raio, substituindo pelo Rρ, que é o raio da partícula, né? Eu já conheço C2 lá na equação 14, então já posso substituir também o meu C2 aqui por 0,21. Então, eu acabo chegando aí que o meu C1 vai ser o raio da esfera vezes 0,21, mais o raio vezes o fluxo dividido por Ks vezes C, certo? Então, é só eu isolar C1 aí, né? Passar esse 0,21 lá para o outro lado, ou fazer o contrário, né? Já que meu C1 é negativo, passo o C1 para o outro lado, o fluxo passa positivo também, e passar esse raio aqui multiplicando os dois termos. Cheguei na minha equação 15, então, cheguei na minha constante 1. Substituindo a C2 e a C1 lá na minha equação geral do perfil, então, tá aqui o valor da minha C2, né? Então, é menos C1 sobre R. Então, C1 é R vezes 0,21. Então, dividido por R, menos R fluxo Ks, C, concentração da mistura. Então, já coloquei aqui o meu dividido por R no segundo termo, certo? Então, também tá aqui. Mais o C2, que é 0,21, certo? Então, só trabalhando melhor, colocando em evidência Rρ por R'inho, né? Que é o raio da esfera pela variável R, colocando em evidência aqui. Então, coloquei em evidência o termo negativo, né? Porque os dois termos aqui são negativos. Então, chegamos na equação 16, que é uma equação parcial para o perfil de fração molar. Por que não está pronto, pessoal, esse perfil? Porque esse perfil de fração de oxigênio, olha só, ele está dependendo do fluxo na direção radial. Então, eu vou ter que achar o fluxo para substituir aqui e terminar finalmente o meu perfil de fração molar. Certo, pessoal? Então, para a gente achar o fluxo ali na direção radial, nós vamos, na verdade, achar o fluxo aí na superfície dessa partícula, né? Até porque o fluxo não é interno, não é intrapartícula, mas é até a superfície da partícula e ali ele reage. Para isso, pessoal, retomando a equação que nós obtivemos da simplificação da equação da conservação, que foi escrita aqui, ddr de r ao quadrado NaR igual a zero, se nós avaliarmos, o que essa equação diz? Diz que r ao quadrado vezes o fluxo de ar na direção radial é constante. Então, pessoal, se nós pegarmos o fluxo e multiplicarmos pela área perpendicular a este fluxo, nós temos taxa, certo? Então, olha só, tá aqui, fluxo vezes a área perpendicular, que é a área da esfera, 4πr quadrado. Nós podemos dizer que isso é constante, por quê? A equação da conservação me disse que r quadrado vezes o fluxo na direção radial é constante e 4π é uma constante, certo? Então, se eu multiplicar para eu achar o fluxo no raio igual ao raio da partícula, então isso vai ser igual a 4π r ao quadrado, Rρ ao quadrado, fluxo no raio igual ao raio da partícula, isso aqui é constante. Então, o que está posto aqui na minha equação 17
eu posso dizer que está correto, né? De acordo com o que nós simplificamos com a equação da conservação. Então, eu retomei aqui a minha equação 10, que era a minha equação do fluxo, certo? Então, eu posso multiplicar este fluxo pela área da esfera, que é a área perpendicular a este fluxo, certo? Então, olha só. Aqui embaixo, pessoal, nós temos o que está lá na equação 17, certo? Quando 4π r² vezes o fluxo vai ser igual ao fluxo na superfície quando o raio é igual ao raio da partícula, certo? E isso é igual a 4πr², né? Que seria a área da esfera vezes o que está lá, equação do fluxo. Então, menos C dAd dYA dr, certo? Pessoal, então, se nós fizermos o seguinte, avaliarmos agora esta parte da equação aqui. Então, vamos trabalhar com isso aqui, certo? Então, podemos cortar 4π com 4π. Então, vai ficar r² vezes o fluxo no raio igual a R, certo? É rão. Vai ser igual a menos, até apagar aqui. Aqui tá faltando um menos. Então, vai ser menos r² C dAd dYA dr, certo? O que nós podemos fazer agora, pessoal? Separar as variáveis e integrar esta equação. Então, eu vou passar esse r² lá para o outro lado, dividindo, e o dr, então, eu vou passar dividindo o raio e multiplicando ali o meu dr para o outro lado. Pessoal, então, percebam que o raio da partícula ao quadrado vezes o fluxo na direção radial, quando o raio é igual ao raio da partícula, é constante. Nós tiramos isso da equação 17. Então, eles podem sair de dentro da integral. Então, nós vamos integrar desse lado o raio na nossa condição de contorno. Então, do raio infinito até o raio da partícula. Se eu quisesse inverter aqui e colocar o rão embaixo, infinito em cima, eu ia ter que inverter a condição de contorno lá do outro lado também, né, pessoal? Então, isso vai ser igual ao menos que a gente tinha aqui, né? Aqui tá faltando esse sinal de menos, mas tem o menos ali. Menos C dAd. Vamos integrar o dYA na nossa condição de contorno. Então, quando o raio é igual ao infinito, o YA é 0,21. Quando o raio é igual ao raio da partícula, eu tenho aquela condição de contorno de YA de reação química, menos o fluxo no raio igual ao raio da partícula, dividido por Ks vezes C, certo? Então, aqui embaixo, a integral de 1 sobre r² dr é menos 1 sobre r, que eu vou, então, aplicando as condições de contorno depois, né, no raio infinito e o raio da partícula. E integral de dYA é YA. Vamos variar aí as nossas condições de contorno. Certo, pessoal? Então, aplicando as nossas condições de contorno, aqui do lado esquerdo da equação, eu tinha menos 1 sobre r, né? Então, aplicando aqui o que está dentro do colchete, vai ficar menos 1 sobre o raio da partícula, mais 1 sobre o infinito. Isso aqui é igual a 0, né? E do outro lado, então, eu tinha o YA variando de menos lá a condição de fluxo até 0,21, certo? Pessoal, esse sinal de menos com esse sinal de menos, né? Então, se eu multiplicar os dois lados da equação por menos 1, então aqui vai ficar positivo, certo? Então, só reescrevendo aqui, né? E aqui vou fazer a distributiva aqui do lado direito da equação, né? Porque percebam que a gente tem aí
a gente tem aí fluxo aparecendo dos dois lados da equação, né? A gente precisa colocar fluxo aí em evidência para a gente isolar o fluxo, né? Então, fazendo aí essa distributiva. Então, na primeira, C vezes DAB. Então, eu tenho esse C no numerador, vou cortar com esse C no denominador. Então, vai ficar menos DAD vezes o fluxo, dividido por KS, menos CDAD vezes 0,21, certo? E aqui, este raio eu posso cortar com esse R quadrado aqui. Então, aqui é o raio da partícula, é o errão mesmo, né? Então, a gente pode cortar que eles são a mesma coisa, tá? Cuidado para não confundir o raio da partícula, que é um valor constante, com a variável R, tá? Muito bem, então posso passar esse termo que é dependente do fluxo positivo lá para o outro lado e colocar o fluxo em evidência. Então, vai ficar R vezes DAD sobre KS, certo? Depois eu passo esse colchetes dividindo lá para o outro lado para eu isolar e obter o meu fluxo. Então, fluxo vai ser menos CDAD vezes 0,21 dividido pelo raio da partícula mais DAD/KS, certo? Então, percebam que o fluxo, o resultado desse fluxo, eu substituísse os meus dados aqui, de fato ele ia ser negativo, tá, pessoal? Porque concentração da mistura é positiva, difusividade é positiva, raio da partícula é positivo e a constante cinética também é positiva, né? Então, para que a nossa notação fique correta, esse fluxo, esse sinal negativo aqui faz todo sentido na equação 18, que é a equação do fluxo. Muito bem, pessoal. Então, para terminar o meu perfil de fração molar, eu vou lá à minha equação 16, que era uma equação função do fluxo, né? E vou substituir lá no meu lugar do fluxo, eu vou substituir a minha equação 18 que nós obtivemos lá no outro slide, certo? Então, a gente fica com a equação neste primeiro formato aqui, tá? E aí, pessoal, agora só fazendo alguns passos matemáticos aí, né, para a gente apresentar essa equação de forma mais adequada aqui, né? Então, aqui fazendo a distributiva, o KS vezes o raio. Do outro lado, então, a gente corta esse KS com esse KS, certo? Que mais que foi feito aqui? Foi colocado o 0,21, então, em evidência, aqui na frente. O errão pelo errinho, continua aqui, né? 1. E aqui do outro lado, pessoal, como tem esse DAD aqui, então só foi representado diferente, né? Só dividir em cima e embaixo foi dividido por DAD. Então, aqui ficou 1. Do outro lado, ficou 1. DAD dividido por DAD vai dar 1. E KS vezes o R, o raio da partícula, dividido por DAB, certo? Então, foi só feito alguns passos matemáticos aí para representar de forma mais adequada aí o nosso perfil. Ainda para o final aqui, foi colocado esse 0,21 em evidência, multiplicando, então ficou 1 menos, aí tudo que eu vou sinalizar aqui em azul para vocês. Então, agora sim, nós temos a nossa solução final do perfil de fração molar, certo? Para um caso em que eu tenho uma reação química heterogênea numa partícula não catalítica e não porosa, certo? Então, lembrando que o KS é uma reação de primeira ordem na superfície, então ele vai ser comprimento por tempo, o DAB comprimento ao quadrado por tempo, o raio ele vai ser unidade de comprimento também, certo? Para obtermos aí a nossa fração molar. Então, esse é o perfil final de fração molar. Pessoal, então agora, o que a gente precisa estudar
se o meu exercício, então, ele me pedir quanto tempo leva para uma partícula diminuir o seu tamanho em X milímetros, centímetros, enfim, diminuir o seu tamanho. Porque o que acontece? Quando que a gente considera o estado pseudoestacionário, pessoal? Que a gente já resolveu. Quando nós temos a variação de tamanho do nosso domínio de cálculo. E aqui acontece isso, conforme a partícula ela é consumida na reação química, o nosso domínio de cálculo aumenta enquanto o tamanho da partícula diminui, certo? Então, nós temos que considerar o estado pseudoestacionário. Só que agora com o caso de reação química heterogênea. Então, nós vamos aplicar os passos que eu vou passar aqui para vocês a seguir, quando ele pedir, por exemplo, quanto tempo leva para uma partícula diminuir em X milímetros, enfim, ou passado um determinado intervalo de tempo, qual vai ser o raio ou o diâmetro da partícula, certo? Então, quais são os passos para a gente chegar nisso? Então, primeira coisa, nós vamos encontrar a equação da taxa da espécie química de interesse. Por exemplo, no que a gente acabou de fazer, a gente encontrou o fluxo, né? Para a espécie oxigênio, então eu poderia encontrar a taxa para a espécie química de oxigênio, porque agora nós vamos corrigir em termos de taxa, tá, pessoal? Pode ser feito em termos de fluxo também, tá? Mas em termos de taxa, eu acho que vai ser mais simples, porque nós temos aquela condição que a gente precisa, desde o começo, trabalhar, né? Pegar a equação do fluxo antes de integrar para tirar a derivada, multiplicar pela área perpendicular, então vai depender da geometria, então pode ser esférico, pode ser cilíndrico, aí tem que pensar na área perpendicular ao fluxo, achar a taxa para o estado estacionário, certo? Então, você vai guardar essa taxa da espécie química de interesse, pode ser produto, pode ser reagente, enfim, vai depender do problema, e você vai deixar ela guardadinha aí, tá? Então, você substitui o fluxo aqui antes de integrar, substitui a área perpendicular e aí você integra, certo? Para achar a taxa. E aí vamos ver qual é a correção para o modelo pseudoestacionário para essa espécie química que vai ser consumida, tá? Então agora, ó, pessoal, apesar de eu ter deixado tudo de forma genérica, WA, tá? Mas agora, aqui é da espécie química de interesse, tá? Que é a espécie gasosa. Aqui eu vou fazer a correção do modelo pseudoestacionário da espécie química que está sendo consumida. Então, por exemplo, no problema que a gente acabou de estudar, seria o WC, certo? Que nós vamos calcular a taxa em que o carbono, a partícula de carbono, ele é consumida, ok? Então, pessoal, como que a gente faz isso? Pessoal, quando a gente fez a correção para o modelo pseudoestacionário em termos de fluxo, a gente considerou a definição de fluxo. Fluxo molar é mol por área por tempo. Se a gente vai fazer agora em termos de taxa, taxa é mol por tempo. Então, a minha variação vai ser a variação do número de mols da espécie química que eu estou estudando. Então, se for o carbono, aqui vai ser o C. Pela variação do tempo. E esse sinal negativo aqui é novo. Antes, a gente não tinha esse sinal negativo. Porque, vejam bem, anteriormente, nós estávamos fazendo essa correção para o modelo pseudoestacionário para a espécie química que estava difundindo no nosso meio difusivo. E esse meio difusivo estava aumentando, então essa variação era positiva. Agora, nós estamos fazendo a correção para o modelo pseudoestacionário da espécie que está sendo consumida. Então, o meu carbono, no exemplo anterior, ele está diminuindo o seu tamanho, porque ele está sendo consumido. Então, essa variação de número de mols por tempo vai ser negativa. O volume da partícula diminui com o passar do tempo, certo? Então, nós sabemos que número de mols vai ser, de qualquer espécie química, vai ser a massa dessa espécie química pela massa molar. Massa molar é constante, eu já tirei de dentro da derivada, certo? Conforme está aqui, menos 1 sobre a massa molar.
E a massa da espécie química vai ser ρ, o ρ da espécie química, vezes o volume dela, né? Porque ρ é massa por volume, certo? Pessoal, o ρ, se for, por exemplo, lá da partícula C, do carbono, então a massa específica do carbono, ela é a mesma, ela é constante. Então, eu posso tirar aqui de dentro da derivada, resultando, então, em menos ρA pela massa molar, derivada do volume da espécie dividido por dt. Agora, o volume, pessoal, vai depender da geometria. Então, se eu tiver uma partícula esférica, eu vou trabalhar com o volume da esfera. Como é o caso, né, do nosso problema que a gente resolveu ali anteriormente, né? Então, o volume daquela esfera de carbono vai ser 4/3 de πr ao cubo. Então, na equação anterior, nós temos lá, aparece dV da espécie química por dt. Então, nós precisamos substituir esse dV aqui. Então, se eu derivar esse volume em função do raio, o dV A, da espécie química de interesse, qual vai ser a espécie química que vai ser a partícula que está sendo consumida? No nosso exemplo foi o carbono. Então, a derivada do raio, eu vou derivar, vai ficar 3 vezes 4/3, vou cortar o 3 numerador com denominador, então vai ficar 4πr ao quadrado dr. Substituindo este volume lá na equação da correção da taxa, certo? Então, nós tínhamos esta equação aqui, substituindo o dVA aqui, 4πr, nós vamos tirar, né, de dentro da derivada, e o r ao quadrado, nós então teremos que aí derivar em função do raio, né? Então, vai resultar menos ρA por MA, 4π, r ao quadrado, dr dt, certo? Então, obviamente, se eu quero calcular a taxa lá na superfície, que na verdade é o que acontece, é o nosso objetivo, né? Onde a reação está acontecendo, a taxa de consumo dessa espécie química, nós temos que substituir no raio da partícula, que é o Rão. Agora, aqui no modelo pseudoestacionário, o raio da partícula, o Rão, ele é variável, ele está diminuindo. Então, é aqui que nós vamos ter que integrar este raio da partícula, do raio inicial até o raio final, né? Então, aqui eu vou integrar depois que eu fizer a relação com a taxa anterior no passo 1 que a gente calculou, certo? Então, esse seria o final da correção do nosso modelo, da correção do modelo pseudoestacionário. Taxa de A na direção, então, no ponto raio igual ao raio da partícula, vai ser menos ρAMA, 4π, raio da partícula ao quadrado, a derivada desse raio da partícula, que está variando agora em função do tempo. Próximo passo, pessoal, é relacionar esta taxa que nós acabamos de corrigir da partícula com a taxa que a gente calculou lá para o modelo estacionário, que era da espécie química que a gente tinha interesse. Por exemplo, no exemplo que a gente resolveu até agora, a nossa reação química era o carbono, certo? Sólido. Então, essa correção aqui para o modelo pseudoestacionário seria a taxa de consumo do carbono. E lá no modelo pseudoestacionário, nós obtivemos a taxa de consumo de oxigênio, certo? Então, para a gente relacionar uma taxa com a outra, como que nós vamos fazer, certo? Então, nós vamos ter que olhar com calma para a nossa reação química. Então, vejam bem, a taxa de consumo de grafite, ela é exatamente a mesma taxa com que ocorre a liberação de CO2, porque eu também tenho 1 mol de carbono para 1 mol de CO2.
Aqui o sinal a gente não levou em consideração porque o consumo do grafite, né? O grafite, ele é sólido, não está se difundindo, certo? Mas como a gente pode ver aqui, ó, tem já esse sinal negativo na taxa de consumo da partícula, certo? Bom, agora vamos olhar para essa segunda etapa. A taxa de liberação de produção de CO2, comparando essa taxa de produção de CO2 aqui agora com relação ao oxigênio, então, é 1 para 1. Um CO2 produzido foi originado a partir do consumo de um O2, certo? Porém, pessoal, nós colocamos o sinal negativo para correlacionar a taxa de liberação do CO2 com a taxa de consumo do oxigênio. Por que esse sinal negativo, pessoal? Porque a gente precisa indicar aqui que o CO2 e o oxigênio se difundem na direção contrária, certo? Então, pessoal, se a gente olhar as duas taxas que nós temos calculadas, são quais? Quais que nós calculamos até agora? A taxa de consumo do grafite com a taxa de consumo do oxigênio. Então, nós vamos relacionar essas duas. Então, eu posso dizer que a taxa de consumo do grafite vai ser igual a menos a taxa que eu encontrei lá para o modelo estacionário de consumo do oxigênio. Esse sinal negativo, pessoal, vocês vão ver que ele é bem importante. Porque, por exemplo, se a gente for calcular quanto tempo leva para uma espécie química diminuir um X no seu raio, por exemplo, se esse sinal negativo, se esse fluxo, essa direção do sentido do fluxo no sentido contrário, ele não for indicado aqui, o meu tempo vai dar negativo, e não existe tempo negativo. Então, fisicamente, a gente tem que satisfazer essa nossa relação, certo? Então, para isso, a gente precisa indicar aqui esse sinal negativo na taxa de consumo do oxigênio, certo? Então, vocês têm um exercício na lista, o último exercício da lista de reação química é justamente um caso desse aqui, com esse tipo de reação química de combustão, tá? Reação da partícula de carbono com oxigênio numa atmosfera inerte de nitrogênio. E que vocês no final vão ter que fazer esta relação, essa correção para o modelo pseudoestacionário para calcular ali quanto tempo leva para a partícula diminuir o seu tamanho. Ok? Então, era isso que nós tínhamos aí para esta parte de reação química numa partícula não catalítica, não porosa, uma reação química heterogênea.